porque a tua palavra diz: onde estiver o corpo, ali estarão as águias. O corpo, Pai, fala da tua palavra, Jesus, e a águia, ela sabe escolher o seu alimento. Ó Deus, porque se ela não tiver o alimento apropriado, ela não vai passar de uma galinha que vive se conformando em comer do lixo. O mundo, meu Pai, é um verdadeiro lixo, mas o Senhor tem o alimento para as tuas águias. Pai, nós temos sido alimentados aqui através da pregação do Evangelho, da escola, e agora estamos aqui neste momento, Pai, esperando que o alimento desça do céu agora, porque a águia, meu Pai, ela alimenta da carne da hora, da carne viva, e o Senhor tem o alimento vivo para dar a cada um neste momento. Aquele que porventura, meu Pai, está cansado, e diga-se de passagem, quem não está nesta era, meu Pai, mas o Senhor é o alimento que dá força. Aquele, ó Pai, que pode estar desanimado, este alimento vai animá-lo, ele vai terminar o culto, ó Pai, com as forças renovadas. Pai, e cada um vem buscar o que ele precisa, porque na tua casa tem o alimento que cada um precisa, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, ó Pai, a comportar de tal maneira que o Senhor se sinta um prazer tal em estar no nosso meio, que as tuas bênçãos sejam derramadas nesta tarde, nesta noite, sem medida. Usa o teu pregador, meu Pai, de uma maneira tal, meu Pai, que venha converter aquele que ainda não é convertido, e que venha dar vida nova a cada um de nós, porque o Evangelho fala das boas novas. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor sinta, Pai, prazer em estar no nosso meio, que assim seja, amém. Boa tarde a todos, que Deus continue te abençoando, continue com cada um de nós. Irmão Robério, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, irmão Ronan, boa tarde a todos, e o Senhor é a força da nossa vida, né? Amém. E é importante, irmão Robério, cada um de nós, a nossa postura quando a gente vem congregar. Você vem apresentar o seu culto, você não vem assistir, você deve participar e apresentar o seu altar, a sua adoração a Deus, né, irmão Roberto? É por isso que é um culto, né, irmão Ronan? Não é uma apresentação, não é um teatro. Você vai no cinema, você vai assistir um filme, vai no teatro, vai assistir uma apresentação, mas você vem à igreja para o culto, e o culto não é feito de uma pessoa. Você vem cultuar a Deus, vem orar para Deus, vem agradecer a Deus, vem receber. Isso é um culto, né? Até porque se fosse apresentação, irmão Roberto, os irmãos estavam enrolados, porque nós dois para apresentar aqui, tem que aprender muito ainda, e mesmo assim vai estar muito abaixo do nível que vocês merecem, porque você é o povo de Deus, você faz parte da noiva de Deus, amém? Mas vamos adorar, e você apresenta o seu louvor, a sua adoração, não espera pelo outro, faça a sua parte, e Deus vai se alegrar e estar em nosso meio. Irmão Tiago. Amém. Vamos começar com Ele peleja por nós. Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz. Tens dificuldade em vencer? Problema em teu sol. Vamos cantar este? Todos cantando e adorando ao Senhor nesta tarde, com alegria. Amém? Você pode cantar, adorar ao Senhor, louvá-lo. Te ajuda, está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada. Jesus te ajuda, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus.
próximo aí. Volta o próximo aí, irmão. Esqueci a primeira. Isso. Quando o machado flutuou e o gigante tombou, Deus estava lá. Podemos confiar em Deus nesta tarde. Você canta em espírito de adoração, pensando nisso. Vamos lá? Aleluia. O profeta diz assim: você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Deus lhe dá seu espírito
para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato: visão, paladar, tato, olfato, audição. Mas para você, você mesmo, é aquele Espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado, e o velho homem morreu, e o novo homem nasceu novamente. Esse é uma parte de Deus. Então, você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Amém. Maldito do homem que confia em si mesmo, né, irmão Moisés, irmão Ronan? É isso que ele fala: o homem em si não é nada, mas o que nós não somos nada, mas o que está em nós é tudo, né? É Deus. É verdade. E o nosso tema hoje, irmão Roberto, é sobre confiar. Quantas derrotas você consegue resistir até conseguir o seu objetivo, até conseguir a sua vitória? E de onde você está e pelas lutas que vamos atravessando, nós temos que confiar. Tem que acreditar que vai conseguir. Tem que acreditar que Deus estará conosco pelo caminho. Se não, desiste, né, irmão Robério? Desiste, né? Se você estiver olhando só para as coisas que estão aos seus olhos, você desiste. Porque o que você vê é o desânimo. Isso é a obra do Satanás. A maior arma que ele usa para destruir as pessoas é o desânimo, né? Conta até aquela história, acho que foi o seu que contou, que Satanás estava vendendo as suas ferramentas. E a mais cara era o desânimo, porque ele sabe que se ele entrar na pessoa com desânimo, ele consegue controlar aquela pessoa e destruir todos os sonhos daquela pessoa, tirar aquela pessoa da igreja, tirar aquela pessoa do seu objetivo. O desânimo é uma das armas mais caras e que Satanás mais utiliza contra as pessoas. É verdade. E hoje muitas pessoas têm desanimado. Jesus não vem, não existe nenhuma pessoa que é séria com o Evangelho, está todo mundo vivendo de qualquer jeito. Existe sim, né? Você vai dizer assim: existe, eu sou um deles, que vivo o Evangelho. Muitos podem cair, não importa, mas você permanece firme. Amém? Queira abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 3. Versículo do 1 ao 8. Queira ficar em pé, por favor? Não importa o que aconteça, continue confiando no Senhor. Ele nos dá a vitória, é Ele quem nos sustenta. Aqui em Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Eu vou ler um versículo, os irmãos lêem o outro, e assim nós leremos até o 8º. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A igreja. Há tempo. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de cantar e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, todos, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Pode se assentar, em qual dos tempos estamos, né, irmão Robério? Na sua vida. Às vezes está um tumulto, mas tudo isso há tempo para tudo. E muitas vezes as coisas não dão certo, irmão Ronan, porque nós fazemos as coisas muitas vezes no tempo errado, né? Exatamente. Então você tem que aprender a identificar, isso é sabedoria,
qual é o seu tempo. Discernir, né, aquele momento. Exatamente, ter sabedoria de saber qual que é o seu tempo agora. É tempo de ficar calado? É tempo de amar? É tempo de pedir perdão? Né? Então, se você identificar qual é o tempo, né, e o seu tempo normalmente não é o tempo de Deus. E assim, irmão Robério, às vezes é tempo da pessoa sair na rua, entregar currículos, procurar um emprego, aí ele está orando. Né? Não vai funcionar. Isso é importante, né? Uma das perguntas, daqui a pouco nós vamos perguntar sobre isso, né? Como que a pessoa deve agir com a confiança em Deus, né? Qual que é a diferença entre estar em confiar, né, e não fazer nada? Eu confio em Deus, mas eu não faço nada. Isso. Vamos falar disso daqui a pouco, né? Às vezes é tempo do pai interceder pelo filho, como o irmão Brana fez, né, pela irmã Rebeca, aí o pai está brigando. Quer dizer, tem que discernir o tempo, tem tempo para tudo. E como discernir, irmão Ronan? Pois é, como discernir? Aí precisa da sabedoria do Altíssimo, né? Porque senão você vai levar do seu jeito e na maioria das vezes não funciona. Oração, né? E se não está dando certo é porque provavelmente você não esperou a resposta de Deus, esteja fazendo as coisas no tempo errado. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, muitas das vezes, né, não é uma regra, mas muitas das vezes nós estamos fazendo no tempo errado. Irmão Roberto, o senhor falou aí, será que já que tem tempo para tu, tem o tempo de fazer as coisas erradas? Boa pergunta. Se quiser colher consequência, né? Se quiser colher consequência, qualquer hora você pode fazer coisa errada, mas as consequências elas virão, né? Então, não tem tempo para fazer coisa errada, não. Não faça coisa errada, não. Esse tempo não é para você, né? Nem tudo é para nós. Mas vamos lá, vai ser participativo, tá? E é bom que todo mundo participa, porque você vai estar ajudando a si, mas vai estar ajudando a outro também, e, né, dando a sua experiência. Todo mundo tem a sua experiência de vida e pode contribuir. Vamos para o primeiro slide. Na realidade é uma pergunta e vamos começar a partir dela. Confiar, estamos falando sobre confiança, irmão Robério. Confiar, porque se a gente tiver cuidado, o pastor sempre coloca, a gente mistura o significado das palavras. E aí, em vez de agir de um jeito, age de outro. Confiar é o mesmo que ficar acomodado, calmo, como esse gato aí está dormindo, tranquilo, né? Deus vai prover. Deus vai prover no natural emprego. Deus vai prover a vitória na minha vida. Mas se eu ficar acomodado... Será que alguma coisa vai mudar na vida daquele gato? Quando ele acordar com fome, a comida vai estar ali do lado da cama? Então, né? Qual a diferença de confiar e de ficar acomodado? Vamos começar por aí. Bora, quem vai ser o primeiro? Vamos fazer uma participação nesse culto, né? Usar todos, né? Que eu quero que... Vou começar aqui pelo conjunto. Então vamos lá. Irmã Lídia, irmã Noemi, qual a diferença de confiar e ficar acomodado? Confiar, eu creio que é você estar seguro que você vai fazer uma coisa e que Deus vai te ajudar. Você colocar nas mãos dele e falar, Senhor, eu me anima, eu pretendo fazer isso e isso, o Senhor agrada e me anima. Se não for da vontade do Senhor, então o Senhor tira isso do meu coração. Senhor, eu quero agradar o Senhor em tudo. Aí, até a procura de um emprego. Você vai confiar em Deus, mas você vai ter que ter o seu primeiro passo. Você vai lá, vai procurar levar currículos, né, enviar e-mails, procurar meios para você alcançar o objetivo do emprego. E confiar que Deus vai entrar em cena e vai te ajudar nessa parte. Então, você vai confiar, mas você vai agir, né? Então, confiar é você descansar, né? Você entregar nas mãos de Deus e falar, Senhor, eu estou confiante que o Senhor está nesse negócio. E agora, a pessoa que acomoda, ela não vai atrás, ela ora, às vezes ora. Fala, Senhor, eu preciso disso, mas não dá nenhum passo. Não procura, não entrega um currículo, não vai em algum lugar procurar. Às vezes está dormindo, igual o pastor fala, vai chegar. O dia vai chegar o dia de você passar fome, né? Mas você tem que dar o primeiro passo. Não pode ser acomodado. O acomodado, às vezes ele até confia, mas ele está acomodado. Ele tem que dar o primeiro passo, né? Aí você tem que confiar e agir.
Não é ficar acomodado, confiar e ficar acomodado, não. Tem que confiar e agir. Tá certo, né, irmão? Agora vamos ouvir aqui, então, de um jovem, irmão William. Dá uma sua palavra em cima desse tema aí. A Bíblia sempre mostra um centro, né? A gente sabe que uma pessoa, para edificar uma casa, ela tem que ter um conhecimento, né? Para poder criar toda a estrutura, da base, as paredes e o telhado. Ele tem confiança no que ele está fazendo. O engenheiro, quando ele passa pelo tempo da teoria, ele chega no tempo da prática. Só que para ele fazer aquele prédio, ele ter certeza que não vai cair, ele tem que ter uma segurança. Essa segurança dele é o conhecimento que ele possui, né? E de diversos cálculos e física, então tudo se aplica, né? Creio que o cristão, como um bom soldado, ele tem confiança, ele tem segurança em Deus. Mas se ele simplesmente, o pastor Adalto disse essa manhã, né, que nós não podemos simplesmente estar blindados, a gente não pode esperar estarmos blindados com esta palavra, com esta revelação e acharmos que vamos conseguir a coisa por ficarmos sentados e parados, né? Pelo contrário, o poder que Deus te dá é exatamente para você enfrentar algo. E esse algo, com certeza, ele existe. Está nesta era, né? E é este o momento. Então, esta confiança e segurança, Deus te dá para você, com certeza, não ficar parado, mas para poder estar no campo de batalha, prosseguindo, sem nunca pensar assim, eu vou voltar, eu vou desistir. Não, eu estou seguro de que Deus está em mim e a cada passo que eu dou é para a vitória. Então, graças a Deus por isso. Deus entra onde a gente não consegue, né, irmão William? A gente pode fazer uma analogia aí, poderíamos fazer uma analogia com a família, né? Criança cresce lá, bebezinho, o pai tá todo suporte, a mãe carrega no braço, faz a comida, mas aí cresce aquele marmanjo dentro de casa, está confiando no pai, na mãe, na comida, no dinheiro do pai, e assim, o pai tá tudo, ele não faz nada, ele confia no pai, né? Mas será que o pai está satisfeito, está feliz com ele? Ele não está fazendo nada lá dentro de casa, só dando despesa. Então, assim, e é diferente quando os pais estão dando esse suporte para o filho está correndo atrás, está estudando, está procurando se profissionalizar, né? Então, às vezes, as coisas não dão certo, a gente culpa Deus. Se o engenheiro constrói uma casa e essa casa cai, provavelmente ele não estudou bem, né? Para ser um bom engenheiro para construir essa casa. Não é culpa de Deus. Nós temos que estudar, fazer nossa parte, para confiar que Deus vai dar as oportunidades no momento certo para nós. Ronan. Bem colocado. Irmão Samuel, seu comentário. O Roberto comentou bem aí, falando que o filho confia no pai. O filho não está confiando no pai. O filho está acomodado com o que ele está vivendo ali, né? Porque o pai alimenta, o pai paga a escola, dá material de escola, faz tudo pelo filho, e o filho, não, estou confiando no meu pai vai me ajudar. Então, é a mesma coisa com Deus. Se você estiver confiando em Deus, Ele vai te prover tudo. Mas você tem que correr atrás. Quando você termina, aqui na Terra, quando você termina o ensino médio, o seu pai fala, vai atrás de um emprego, porque você tem que começar a se sustentar. Não é eu para sempre, não é o tempo todo que eu vou estar aqui para te ajudar. Minha mãe sempre fala isso para mim, você tem que ir atrás de alguma coisa. Aí a gente fica assim, meu Deus, e agora? Então, aí, se a gente não correr atrás, a gente não consegue alguma coisa na vida. É a mesma coisa com Deus. Se a gente confiar e for atrás, a gente consegue. Um outro exemplo também é assim, eu tenho um carro, eu empresto esse carro para o irmão Ronan. Eu falo, confio no irmão Ronan vai cuidar do meu carro. Sim, isso é confiança. Acomodar é você falar, já fiz. Tipo, o exemplo de entregar currículo. A pessoa fala, vai atrás, vai entregar currículo. Não, já entreguei naquele supermercado ali da esquina, já entreguei lá. Não, deixa, estou acomodado. Você está tranquilo naquilo que você faz, naquilo que você tem. Você não quer algo a mais, você já está acomodado. Então, se você for atrás, você consegue alguma coisa a mais. Então, se você confiar é você correr atrás e saber que aquilo vai dar certo. Acomodar é você, não, já estou bem aqui, então deixa. De uma maneira geral, podemos dizer que o acomodado, ele crê que vai dar certo, né? E o confiar, ele age e ele faz dar certo. Né? Pegando os dois lados dessa parte. Amém. Irmão Nilton. Eu lembro do que o pastor Gerald falou uma vez, acho que foi, não lembro se foi nessa vez ou foi na outra,
ele falou que o irmão Branham disse que se você é negativo, você está falando a língua do diabo, porque a fé é positiva. E é como o pastor fala, você tem que orar, oração, você tem que orar e agir. Porque Deus faz, Deus ajuda, ajuda. É certo que Ele ajuda, mas naquilo que você não consegue. Você faz o que você puder. Onde você não conseguir, aí Deus vai lá e faz, mas você tem que fazer a sua parte. É assim que eu penso. Numa grande caminhada, né, irmão Nilton, você não consegue ver o final dela, né? E os maiores projetos são os que normalmente oferecem maiores dificuldades, né? Os maiores empecilhos. E aí é onde entra, eu acho que a pior coisa que tem, eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de conviver, é conviver com pessoas desanimadas, né? Aquela pessoa onde você conta um plano, ela, isso não vai dar certo não, esquece isso, já conheço um monte de gente que fez e não deu certo, dá tudo errado. A pior coisa que tem são pessoas que destroem sonhos, essas pessoas normalmente não conseguem construir nada. Então, tenha cuidado com isso, porque aquela frase que o meio que você vive se acaba se tornando, ela é uma máxima perfeita. Se você viver junto com pessoas desanimadas, você vai se tornar um fracassado. Então, tenha cuidado com isso. Você pode ser um criador de atmosferas. Não estou falando para você se afastar, porque muitas vezes essa pessoa precisa de ajuda. Então, você não pode jogar ela de lado. Mas você tem que saber que você tem que ser mais forte, maior, e quem sabe tirar ela da posição que ela está, abrir os olhos, ajudar, mas não deixar nunca que o desânimo pegue você, porque senão seus sonhos acabam. E a pior coisa que tem é uma pessoa sem sonhos. Um jovem sem sonhos, ele não consegue ter ânimo para nada, né, irmão Ronan? É verdade. Irmão Wellington, seu comentário sobre confiar ou estar acomodado. Qual dos dois, irmão Wellington? Confiar é algo do homem de dentro. Acomodar-se é algo do homem de fora. Noé foi dado uma promessa de Deus para ele, só que Noé ele não se acomodou naquilo. Ele confiava em Deus. Só que ele não estava acomodado naquilo, né? Ele foi fazer algo. Então, uma coisa é certa. Quanto mais confiança você tiver, mais provações você vai ter. Muito bem colocado, né? Quando você confia, você age. Vou perguntar aqui para o irmão Wesley, porque nós temos diversos exemplos na Bíblia, né? Davi. Se o Davi trabalha só aqui na frente. Irmão Lavinho tá doidinho para dar um palpite. A esposa dele, uma Luzia, trabalha lá atrás com o povo. É uma participação, é um companheirismo de toda a igreja. Vocês parecem que têm as pernas cansadas, não gostam de ir lá. Os irmãos lá depois saem sentido. Eu fui na igreja, não participei. Vamos lá para trás, irmão. Esses povos que já falou em vários cultos. Irmão Lavinho tá lá doidinho para falar. O coronel ali, ó. O coronel tá doido para dar um palpite. A irmã, esposa do irmão Luiz, Diácono irmão Luiz, quer falar. A irmã Rita tá lá, quer falar. A irmã Rita, irmã do irmão Juraci. Irmão Juraci tá lá com a língua pinicando, vontade de falar também. E não sobra para ele, pois acaba o culto. Vamos, gente, vamos andar lá para trás. É participação de toda a igreja. Vamos andar, vai lá para o fundo, irmão Roberto. Vai lá para o fundo, irmão Ronan. Corre para lá. Já estou aqui. Lá, o irmão Lavinho está doidinho, vontade de falar. Olha lá, o irmão Juraci subiu lá para cima, corre atrás dele. Vou pegar então o comentário aqui do irmão Geraldo. O irmão Geraldo é um ancião muito sábio, né? Nos ajuda demais. Irmão Geraldo, sobre essa questão de você estar confiante, né? Por que o cristão não pode desanimar? Como que o cristão deve agir? Nós temos vários exemplos na Bíblia. Davi, por exemplo, se ele fosse olhar para o tamanho do gigante, Israel todo dia tinha desistido ali, né? Ninguém acreditava que ele ia conseguir, mas ele confiou. Ele foi lá e na sua opinião, essa confiança foi a chave da vitória dele? A chave da vitória de Davi foi ele agir, né? Confiar e agir. Não confiar e acomodar. Se ele diz, Deus está comigo, mas se não agisse, ele era derrotado. E todo o exército, né? Irmão, todo o exército. Então, a confiança... Bom, Geraldo, Ronan, não é perguntar à irmã se ela quer falar, não.
Você chega, irmã, o que você acha disso? Pega de improviso, as irmãs vieram na igreja para adorar. Elas vão falar, não vai perguntar, senão ninguém quer. Nosso povo é tímido. Nosso povo é tímido. Chega e fala, irmã, o que você acha disso? Irmão, o que você acha disso? Não vai perguntar se você quer ou não quer. Ninguém gosta de se apresentar. Nosso povo é tímido, tá? Senão você fica rodando e ninguém quer falar, tá? Chega e fala, irmão, o que você acha disso? Há o irmão João do Banco Central ali, quer dar uma palavrinha, está com a língua coçando. Briga. Desculpa, irmão Geraldo, fala. Então nós temos um exemplo muito bom para nós, né, do Noé. Noé, Deus falou com ele, meio que ele pôs tudo errado, o pessoal tudo perverso, ele disse que de destruir, mas Deus falou para ele, você e a sua família vai salvar. Mas como? Salvar como? Confiar. Só confiar o que Deus estava falando. Mas ele disse, você vai fazer uma arca. Então ele entrou em ação, e nós vemos que o trabalho de Noé ali não foi pequeno não, foi grande, 120 anos trabalhando, deixou talvez a sua lavoura, deixou o seu gado, deixou todos os seus afazeres e jogou ali na construção daquela arca. Foi ação, ele agiu. Quando a chuva veio, o lugar do esconderijo dele estava pronto para ele salvar ele e a sua família. Agora se Deus fala, não, você é um homem bom, a sua família é um homem bom, e esse povo vai se perder, você vai confiar nele, cruzar seus braços, a chuva vinha, a arca não estava pronta, como é que ele ia fazer? Então assim é que estamos nós. Jesus fala que vem nos buscar, e nós estamos ouvindo todos os dias que essa alerta para nós. Mas ele vem me buscar, eu sou um eleito mesmo, sabe, tá bom demais, e vou esperar para ele, como o gatinho estava lá deitadinho lá, né, sem agir nada. Então, o que faz? Jesus vem e leva o seu povo, ele vai ficar aí quietão, dormindo, quando ele acordar, Jesus já foi e já levou a sua noiva. Então, confiar é confiar, gente, ter fé, que Deus pode, confiar que Deus pode. Noé confiou, ele falou que vai mandar chuva, nunca choveu na terra, mas se ele falou, vai chover. A ponto dos seus filhos dizer, pai, o senhor não teve um sonho, um negócio dessa chuva não, você não teve nada. Não, meu filho, Deus falou que vai chover e vai chover. Deus vai mandar chuva sobre a terra, sua palavra não falha. Essa deve ser a nossa fé, confiança e ação, amém? Amém, que Deus abençoe. Amém. Se ele fosse escutar aquele povo que estava em volta ali da cidade ali, ele não teria feito nada, né? Era um doido, né? Se ele fosse escutar as pessoas, mas ele conversou com Deus, ele recebeu de Deus, ele confiou em Deus, ele fez. Isso é importante. Quando você está na palavra, está orando, está agindo, confie em Deus. Deus não falha com você, né? Amém. Amém. Vou pedir o estúdio para colocar o próximo slide, que é dentro do mesmo assunto. Como manter nossa fé viva, apesar de agirmos e nada acontecer? Entra ano, sai ano. Foi o caso de Abraão, que teve que esperar por 25 anos, para citar um exemplo. Irmã Carla, como manter essa fé, esse ânimo, essa confiança? Primeiramente, a gente tem que ter um objetivo, né? Quando nós temos um objetivo de que aquilo vai dar certo, que você é dono, que você tem posse daquilo, então você tem que crer que vai dar certo. Quando você quer um futuro melhor, você vai trabalhar para que aquilo seja o melhor. E você tem que ter fé para que vai dar certo. Você vai galgando passo a passo, dia a dia, correndo atrás do que for melhor, crendo que Deus vai estar na frente. E a partir do momento que você coloca tudo nas mãos de Deus, que está tudo de acordo com a vontade dEle, não tem como dar errado. Sempre vai dar certo. E quando as lutas vêm, elas vêm simplesmente para nos mostrar o quanto nós podemos confiar em Deus. Porque Ele fala que nós podemos todas as coisas. Então, se Ele fala, nós podemos. Então, a nossa fé é isso. Quando as coisas começarem a dar errado, é você olhar com outros olhos e falar assim, se está dando errado é porque alguma coisa eu estou fazendo que está errado. Então você procura contornar situações, ver uma outra forma de fazer, ver uma outra forma de agir, uma outra forma de buscar a Deus naquilo, para ver se realmente é a vontade dEle.
e trabalhe a cada dia, que mesmo que não está dando certo hoje, amanhã vai dar certo. Bem colocado, né? Se alguma coisa está dando errado, né, procura corrigir aquilo. Não é o seu objetivo que está errado. Às vezes é a estratégia, o modo. Uma vez que você orou para saber se era a vontade de Deus. E se é, quando iniciar, vai e não desanime-se com as lutas. Né, irmão Robério? É isso aí, né, irmão Fernando? Ainda nesse tema aí, essa mesma coisa, né? Como você precisa ter atitude para alinhar de novo, entendeu? Se você vai para algum lugar e erra o caminho, você tem que entrar no caminho certo. Não é só desistir e falar, vou voltar para casa, não vou mais. Normalmente acontece na vida da mesma forma, né? Nós não podemos desistir por conta de que ou está demorando um pouco mais, ou porque deu alguma coisa errada, eu preciso mudar, né? Como a gente consegue alinhar isso? Eu acredito que temos que tomar por base Deus, crer em Deus de todo o nosso coração, né? E a partir daí trabalhar a nossa vida, tentar alinhar o nosso trabalho, a nossa vida diária com a esposa, com os colegas de trabalho e fazer algo para que a mudança aconteça, porque às vezes assim, Deus nos prometeu uma vida próspera, mas nós ficamos de braços cruzados, numa zona de conforto, acomodados. E só naquela, não, a palavra diz que Deus vai nos abençoar. E nós não agimos, nós não tomamos uma posição. Então eu acredito que a base disso é lutar mesmo, correr atrás dos nossos objetivos e crendo que Deus nos dá esse amparo. Porque se a gente não fizer nada, né, irmão Fernando, nós estamos indo contra aquilo que nós estamos aprendendo, né? Estamos indo contra aquilo que estamos aprendendo. Então, nós aprendemos a agir e confiar, né? E orar. Muitas vezes você está desanimado, é perigoso isso, sabe, irmão Ronan? Se você está muito desanimado, será que não está faltando Deus na sua vida? Está faltando mais de Deus? Será que Deus não está colocando um pouquinho desse vazio para você buscar mais de Deus? Né? É importante isso. E assim, irmão Robério, você deve orar primeiro se Deus está naquilo. Se a resposta foi sim, então não tem que duvidar, tem que agir, né? Quando vai acontecer, Deus sabe. Mas, irmã Celina, como manter a fé, o ânimo, apesar das lutas, das vitórias, e entra ano, sai ano, tendo Abraão como exemplo, e todos nós temos uma experiência similar. Como que é mesmo? O que é a frase lá mesmo? Deixa eu ler aqui, a pergunta é assim: como manter-se nossa fé viva, apesar de agirmos e nada acontecer, e às vezes entra ano, sai ano, e ainda, né, aquela promessa, aquele desejo não se cumpre? Bom, para manter nossa fé viva quando as coisas não estão dando certo, né? Isso. É difícil, né? Mas é necessário. Eu acho que, assim, todas as pessoas têm altas e baixas, né? Às vezes, a gente está numa fase alta, então a gente confia, e às vezes a gente desanima um pouco, né? Mas nunca nós devemos perder o foco daquilo que a gente quer, né? É verdade. E, então, sempre orar. Quando eu quero uma coisa, essa é coisa minha, né? Eu olho para trás, vejo tudo que eu já passei, né? Aí eu penso, não, Deus sempre me ajudou, Ele vai ajudar aqui também. Então, se eu estou meio desanimada, eu costumo olhar para onde eu já passei. Aí você pensa, venci tanto, né? E vou vencer isso também. E é assim. Se inspirar. Bem colocado, né? Davi usou isso aí. Quando ele teve que enfrentar Golias, ele falou: eu tive que enfrentar um urso e o matei. Eu tive que enfrentar foi o urso e o leão, não sei qual veio primeiro, e matei. E agora, né? E Deus me ajudou. Agora o mesmo Deus vai me ajudar a te vencer e a te derrotar. E foi lá e derrotou aquele Golias. Então, as suas pequenas vitórias no passado pode ser uma inspiração para essa grande vitória que você vai ter. Leva a irmã Meire aí. Irmã Meire tem uma palavrinha também. Cadê a irmã Meire? Lá atrás. Vamos lá, irmão Roberto.
Irmão João, ajuda a gente aí, como se manter animado aí, dá um conselho bem bom assim para os jovens. É perseverar sempre, não pode nunca desanimar. Nós pensamos, por exemplo, nos antediluvianos, Noé teve 120 anos para mostrar para aquele povo que ia chover. Mesmo assim, eles não creram. O profeta mostra também na mensagem, seja certo de Deus, não pode desanimar de jeito nenhum. Tenta hoje, tenta amanhã, tenta depois, e assim sempre, até ter aquele realização daquele projeto. Então é assim. Amém. Que lindo, bonito. Muito obrigado, irmã Meire. Nós, seres humanos, a gente é um pouco imediatista, né? A gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível no nosso tempo. E é muito importante a gente saber esperar o tempo de Deus, né? E durante esse tempo de Deus a gente agir, não ficar parado de braço cruzado, né? Os jovens, principalmente, hoje a gente vive uma facilidade muito grande que os jovens têm, né? De entrar numa faculdade, de conseguir fazer curso profissionalizante, tudo. Mas aí o jovem tem que lutar, né? Eles têm que ter aquele objetivo, né? Tem que ter e as metas para alcançar aquele objetivo. Então, o objetivo é passar no Enem. Tem que fazer, estudar dias e noites, e varar noites sem dormir, para poder conseguir o que se almeja, né? E ter fé. Então, só ter fé, eu vou conseguir, eu vou passar e não estudar e não batalhar, não vai conseguir, né? Então, a gente tem que confiar e agir. Muito bom, irmã Meire. Ainda sobre esse assunto aí, sobre jovens, escola, irmão Magno é professor, né? Convive muito com alunos, com pessoas que estão até construindo sonhos ali, né? O que acontece é que muitos jovens, eles desistem até da vida profissional, da vida como se ao decorrer do tempo, que acha que tem preguiça de estudar. É fácil, irmão Magno. Eu acho que é mais fácil a pessoa desistir, mas os corajosos não desistem nunca, né? Ajuda os jovens a respeito disso, como eles não desistir dos seus sonhos. Realmente, a gente depara com essas situações com os jovens, muitas vezes eles pensam muita coisa ao mesmo tempo e não tem um foco em si. Às vezes você vai conversar com o jovem, uma vez eu quero ser delegado da Polícia Federal, outra semana ele já quer ser outra coisa. Então não tem um objetivo, mas onde a gente procura trabalhar nisso, qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? E nós, cristãos, nós temos um Deus, nós estamos, eu estava lembrando disso aqui agora, nós temos um Deus que nos provém tudo. Nós estamos nos cultos o tempo todo, lendo a Bíblia, orando, lendo a mensagem, acordando às madrugadas, orando, né? Jejuando, muitas vezes jejuando. E às vezes o que nos falta? Crer. Crer. Eu estava lembrando que eu não estava discutindo isso aqui, quando eu fiquei desempregado, faltando uma semana para me casar. Uma situação extremamente complicada, mas o que me veio? O que eu estou servindo? Eu não estou servindo a Deus? Eu simplesmente confiei, né, tinha entregado um monte de currículo, e pus a cara no chão e Deus me deu um emprego que eu possa me sentir feliz e realizado, né, que possa ter espaço também para te servir. E foi com uma semana Ele me deu o emprego que eu estou há 5 anos. Nem nada me tira disso, porque foi Deus que me deu. Assim eu creio. E às vezes nós cremos imediato, foi em uma semana. Mas se fosse 25 anos como Abraão? Sara não teve paciência. Cedeu a serva Agar, fez uma besteira, surgiu uma raça aleivosa, né? Mas a questão acho que é ter foco no que quer. Pediu, passa-se 20 anos, mas será que 20 anos não esqueceu o que se pediu? E é buscar isso constantemente, relembrando que confiamos em um Deus poderoso e que Ele vai dar aquilo que é o melhor para os seus filhos. Como é bom ouvir isso de vocês. Fala com essa menina da frente, irmão Roberto. Ela começou uma empresinha do nada e hoje estão super bem sucedido. E ela é a gerente lá. Fala com ela. Conta para nós uma história, porque isso acontece, né, pastor? Às vezes a pessoa começa, acha que não vai dar nada, e a falta de ânimo, a falta de confiança que faz com que a gente perca e não faça aquilo que a gente deveria fazer,
né? Isso é a história de muita gente que começou do nada, né? Que muita gente que até quebrou. Hoje tem história de várias empresas que quebraram, mas o dono daquela empresa, o idealizador, ele não desistiu, ele confiou naquele potencial. E hoje são um dos maiores empresários no mundo. Assim eu creio que a empresa que a irmã trabalhou, como que foi essa fase de que estava menor, cresceu, teve confiança, desânimo, como que foi? Qual o segredo da coisa? O segredo da coisa está na palavra, né? É como eu já falei para o pastor, que tudo que eu aplico ali, eu aprendi aqui. Muitas vezes, nas maiores dificuldades que eu tive, que eu tenho ali, eu aprendo aqui nesse lugar. Eu acho que o segredo está aqui dentro. Igual a gente às vezes está tão desanimado para vir na igreja e chega aqui, encontra esses cantores. A gente sou muito agradecida a Deus por eles. Encontra esses cantores, encontra esses diáconos que têm a vida que a gente tem, de canseira, de casa, de cuidar de casa, de trabalhar fora e tudo, e chega aqui e encontra eles, a gente fala assim, nossa, fulano tem a mesma vida que eu tenho, e quando eu chego lá, ele já está lá. Ele chegou primeiro do que eu. Então, o segredo da vitória, eu creio que está aqui dentro, irmão. É uma questão de confiança, né, irmão? É uma questão de decisão. Né? Confiar é uma questão de decisão. Às vezes a pessoa até está pior que você, mas ela confia em Deus, ela está animada, ela vai conseguir chegar mais longe do que você, provavelmente, se você não se animar. Nós tratamos esse assunto e assim, não é um assunto raro de se encontrar, é um assunto comum. Eu creio que todo mundo nessa terra já passou por alguma fase que esteve desanimado, né? Jovens passam muito por isso, às vezes estuda para passar na faculdade pública, estudou muito, passou um ano estudando, faz a prova e não passa, né? Passou 2 anos estudando, faz a prova de um concurso e não passa. Aí é onde entra, aí é onde o inimigo quer encontrar uma brecha para fazer você desistir da sua carreira, fazer você desistir dos seus sonhos. Mas não, você estudou, confia, talvez não era Eclesiastes, né, irmão? Não era o tempo correto. Então não desiste, você tem que continuar. Talvez Deus tenha uma oportunidade melhor para você, né? Eu estava conversando com a irmã, ela passou, estudou, fez a prova da UNB, não passou, mas conseguiu entrar lá de outro meio, entendeu? Acho que foi pelo PAS. Ela não desistiu. Se ela tivesse simplesmente desistido de estudar, ia perder todo aquele tempo que dedicou, né? Teria desistir, talvez estaria em dificuldade financeira, não teria sonhos, e a vida, quando você desiste dela, ela não é boa, ela é cruel, ela te machuca, aí é onde entra a depressão. Então, por isso é importante, estuda, faça a sua parte. Se você é um gerente de uma empresa, por menor que ela seja, dê tudo de você, porque você pode ser a pessoa responsável por tornar aquela pequena empresa numa grande instituição, numa grande empresa, né? Então, é isso, confiar e saber que Deus está com você. É verdade. Como é bom ouvir vocês. Já indo para o final, eu vou pedir aqui a irmã Sindalva. Irmã Sindalva, Gênesis 15:3 diz assim: Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Nosso comentário, irmão Sindal, pode ser em cima do próximo versículo, diz assim: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. Eu acredito, irmã Sindal, que todo dia que Abraão via as estrelas, ele lembrava da promessa. A irmã acha que é importante a gente estar sempre relembrando aquilo que a gente quer conquistar, os jovens, os adultos e todo mundo, para não perder o foco? Qual que é o seu comentário? A irmã Sindalva também é outra. Pegou a empresinha lá que estava quebrada, devendo, e hoje se tornou uma multinacional. Assim como diz assim, para a gente manter o foco do que a gente quer, é com oração. Por muitas lutas que a gente tem, como todos têm, né? Mas assim, para a gente não perder o foco, tem que ter oração e dedicação naquilo que a gente quer. A gente tem que dedicar. Às vezes com lutas, que todos têm, né? Mas a gente tem que perseverar, com fé.
E sempre pedir a Deus, porque sem Ele a gente não consegue nada. Tudo que eu vou fazer, sempre eu peço sabedoria de Deus. Eu gosto muito de ler Provérbios, porque em Provérbios ensina a gente tudo. Ensina a gente a ser dona de casa, no dia a dia também. Assim, sim, Provérbios, tudo que a gente quer na nossa vida financeira, na vida familiar, tudo está em Provérbios. Eu acho que resumiu tudo ali. Eu gosto muito do livro de Provérbios, porque ensina muito. Ali, até sabedoria, como a gente lidar com as coisas, como a gente adquire algo. Então, assim vem da Bíblia. Então, a gente tem que buscar em Deus sabedoria. Muito bom, né? Em Provérbios fala que a necessidade virá sobre o preguiçoso, né? Mas o homem diligente, ele será colocado entre os da alta sorte. O último comentário aí, irmão Roberto? Só um resumo, irmão José. Eu esqueci o nome da sua esposa, Ruth. Manilde. Uma palavra, um resumo só. Como animar o outro? Quando um está para baixo no casamento, o outro chega. Qual que é o segredo de dar uma animação para o seu esposo? Eu queria ouvir da irmã. Quando ele estava meio tristezinho assim, como que a senhora chegava com ele e dá joga para cima? Na Bíblia, meu irmão. Eu busco na Bíblia, a gente senta e vamos conversar e vamos orar. Amém. A Bíblia é suficiente para nós, né? A Bíblia e as mensagens é suficiente para nós, né? Vamos, Ronan. É verdade. Irmão Magno, o senhor diácono, o trabalho dos diáconos, ele é mais... O senhor voltou para cá de novo, né? Já está finalizando. Tá, então vai. Mas não costuma não, lá atrás. Você viu quanta coisa boa você tirou lá do fundo? É verdade. Fundo do baú. Verdade. Do fundo do baú, vamos lá. Falando mais para os diáconos, trabalhosos, tem que chegar mais cedo, sai mais tarde, e tem que trabalhar também na vida secular igual a todos os outros. Como manter aquele ânimo, né, todo o tempo? Irmão Ronan, manter o ânimo é buscar quem está animado, né? O segredo de nós mantermos o ânimo para todo sentido é buscar quem está animado. E eu, sempre falando aqui de buscar, Davi, ele fala no Salmo 27, eu creio que é o versículo 4. Ele diz assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor, né? Uma coisa pedi ao Senhor Então, tem que ter aquele lado de pedir a Deus, tem, mas tem que trabalhar. Por exemplo, nós estamos aqui no trabalho do diácono, nós temos que estar aqui no nosso posto de dever. Deus colocou isso em nossas mãos, os diáconos, o pastor, para cuidar da igreja. E aí, irmão, são vários, somos 21, como a irmã Celina disse, a irmã Celina falou muito bem. Tem coisas, quando você chega, a vida é uma gangorra, ela falou, né? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Só que, aí você vai lembrar de quando você passou momentos difíceis lá atrás. E aquilo te estimula. Eu passei por aquilo lá, Deus vai me ajudar a passar por isso aqui agora. E como é que nós vamos conseguir isso, Ronan? Eu vou conseguir isso vendo o Ronan animado, ali, incentivado, feliz em estar fazendo o trabalho dele. Eu vou ficar perto do Ronan para me ficar incentivado também. Vendo ali o irmão Samuel, por exemplo, está animado ali, o presidente da junta, eu vou ficar perto dele. Agora, se você fica, já está meio ali na parte da vida da gangorra, né? Está ali, está embaixo. Você conversar um pouquinho com o mais baixo que você, a tendência é você cair. Mas quando você vai lá e anda com animado, aí lembra dessa escritura, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Esse buscar é eu agindo, é eu correndo atrás, seja ele de qual for, irmão Ronan, seja na vida espiritual, seja na vida natural, seja no nosso trabalho de diaconato, é ter ânimo para buscar aquilo. Amém. Boas palavras. Irmão, o estúdio, coloca o último slide, por favor, para a gente já finalizar. Palavras do apóstolo Paulo.
Filipenses 4:11. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidades. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos todos repetir o 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão Roberto, ore. Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, para te louvar, para te cultuar, para te agradecer, Pai. E nós sabemos, Pai, Abraão esperou 25 anos, Senhor, pela promessa. E ele olhava para aquelas estrelas, e aquelas estrelas faziam ele lembrar daquela promessa. E então ele permanecia firme, ele não titubeava, Pai, ele confiava na promessa, Pai. Que nós possamos nesse momento olhar para a sua palavra, Pai, olhar para a Bíblia, para a mensagem, sabermos para onde estamos indo, Pai, para onde estamos indo, onde estamos firmados, Pai, que possa, Senhor, cada jovem a cada dia, Pai, se agarrar ainda mais nessa palavra, Senhor, que nenhum saia daqui, Pai, guarde a cada um, Senhor, mantenha as suas mãos firmes, protegendo a cada jovem, Pai, nos prepare nesse momento para receber mais da sua palavra, Senhor, unja o pregador que irá trazê-la para nós, Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, por esses ensinamentos, até mesmo pelas lutas, pois sabemos que o Senhor está nos colocando no nível mais alto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois temos a certeza que o Senhor é a força da nossa vida, Pai. Te agradecemos de todo o coração, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.